Salve pessoal, tudo bom? Vamos agora começar o episódio 4 do Gabaritando Podcast. O teu podcast, aquele que te salva no Enem, aquele que vai pegar a última hora do teu desespero e vai trazer uma tranquilidade. Estamos aqui para fazer isso. Quem são os nossos companheiros de bancada hoje? Primeiramente, como sempre, presença cativa, professora GG, tudo bom? Oi. E aí, GG bronzeadaça, veio do Nordeste. Formosa. Não pegou praia e usou autobronzeador, eu fiquei sabendo. Professor Fabrício, segundo episódio, gostou tanto que voltou. Olá, estamos aí Fafá, comunicando. mais uma vez o Fafá já pede... Assinei com a firma agora. Assinou agora, olá. O Fafá tá pra ser o presença fixa na nossa bancada. Inveja, né? Não pode Professor Eloy também pela segunda vez. Fala, meus amores, faz o Pix pro senhor. Professor de matemática, o Pix, tinha que deixar ao invés do nosso arroba aparecer o nosso Pix, né? Ó, eu acho fica legal a dica também. aí, tá? Pixzinho. Vamos fazer essa edição, Pix, ó, Pix professor Mal. E aí, com muito orgulho, nós vamos trazer um dos nossos 3 diretores do Gabarito, o professor Diego Zanella, de matemática. E aí, Didi? Fala, gurizada, beleza? Como é que estão aí? Muito feliz de estar com vocês aqui hoje. Finalmente fui convidado, né, cara? Graças a Deus. Tava até ficando com ciúmes já, tá ligado? Mas tô juntinho aqui agora para poder aproveitar esse momento. A gente tá Obrigado, muito feliz Mauro. mesmo, Didi, de tu aceitar esse nosso convite, principalmente nessa hora tão importante que é para falar de matemática na véspera da prova de matemática. E a gente não fez a saudação pro Diego, que todo mundo ganha aqui. Ganha a saudação. Qual é a saudação? Oi, Didi, tudo O Didi não sabe ainda o que é. A gente vai te contar no final. O que é esse? Bom dia. Não, a gente vai te contar, Didi, é meio assustador. Já fica preparado o psicológico, prepara o psicológico. GG. Sempre quem começa falando é a GG, que é a voz da nossa experiência, certo? GG, o que a gente faz aí agora para a última hora? O que é a mais importante aí pra gente fazer nessa última hora? Prova mais importante? Diz o que pra gurizada aí? Prova mais importante, matemática, né? Chegando e é a que mais pode subir ponto. Então, nesse momento, eu acho que eu queria que o Didi e o Eloy falassem um pouquinho daquela técnica que só o gabarito tem, que é o pega-varetas, tá? Que eu acho que é o salva-vidas, o segure-se, né? Salve-se quem puder. Salve-se quem puder. Mas assim, ó, deixa eu antes, eu tenho que fazer um comentário. Coisa boa é ter o Eloy e o Didi aqui, porque semana passada era o time das humanas. Então assim, ó, era só os miçangueiros aqui. Que tristeza. Contra mim. Pessoal Era da 4 ciranda. contra 1. É. Semana passada, 4 pessoal, contra 1. o Mauro conseguiu brilhantemente dizer, bom, já que vocês não são uma ciência... Mas eu falei sério. A isso que é o pior. a gente ensina a mesma coisa, só que de forma científica. Foi maravilhoso. falho, Com cálculo. Existe um ato falho daqueles que revelam algumas coisas que nós acreditamos. Mas Isso aí é sinceridade. Pois é, Mauro, aquela que sai lá do sinceridade. fundo. Juro que foi assim, espontânea. O café Espontânea. entra, a verdade sai. É isso aí. Mas hoje, felizmente, a gente tá no 3-2 aqui, Exatamente, entendeu? tamo Time aí. exatas 3-2. E aí, Didi, qual é que é da prova de matemática? Qual é a dica aí? Dá uma conversada com o pessoal aí. A mais temida. A mais temida, A mais não. importante. A mais querida, na verdade, né, pessoal? Todo mundo sabe disso. Matemática é a prova que dá ponto de verdade. Primeiro, eu acho que a gente fala tanto sobre isso, né? Do modo geral, generalizando, a gente esquece de dar números. A gente teve um tempo atrás, se tu aí em casa não assistiu, porque tu não é nosso aluno ainda, vai ser. Nós temos a reunião do condomínio, que é conduzida pelo Mauro e pela GG, onde nós fizemos uma demonstração numérica das coisas do Enem. Vocês lembram disso? Foi muito boa. E o pessoal não sabia, por exemplo, Eloy, que a matemática foi a única prova na história do Enem que passou de 1000 pontos. Que já passou de 1000 pontos. Não tem redação, não tem ninguém que passe de 1000 pontos. Só matemática. Só matemática. As humanas, se der, o cara chega a 800 remando. Não vou nem falar sobre isso. Difícil Eu não chegar vou- aos 800. não chega, acho, não 800, chega, né? não chega. Abraçado. Ó, não chega. E, caras, e isso, quer dizer, se não fosse já o suficiente para dizer, olha, essa prova é importante para nós, e o cara tem que se dar conta que nela tu vai ter muito mais questões fáceis de fazer do que nas outras provas. Proporcionalmente. Embora o tamanho da prova seja, né, maior, é uma prova sozinha, nós temos questões fáceis de fazer nela realmente.
E isso não acontece em outras matérias, outras disciplinas. Existe um equilíbrio. A matemática não, ela tem um número considerável de questões fáceis. E é por isso, GG, é por isso, Eloy, que o pega-varetas funciona. Né? Mas acho que isso a gente vai falar durante o programa de hoje. Né? Sobre o pega-varetas, né? O que é? Nós, na verdade, demos uma introdução lá no nosso episódio 1. Aliás, pessoal, episódio 4. Nós falamos lá brevemente sobre redação e matemática no episódio 1. No episódio 2, a gente falou de ciências da natureza. No 3... Aquelas menos importantes. A ciência, no caso, as ciências de verdade, né? Depois a gente trouxe o pessoal das ciências humanas. O pessoal da ciranda. Certo? O pessoal das miçangas. No intervalo, eles iam ali, faziam uma miçanguinha e tal. Aprender a arte. Eles pegavam um violão, começavam a tocar o negócio, que assim. Isso aí na biologia que faz isso, cara. Também. A gravação durou 6 horas. E hoje, então, pessoal, nós vamos dedicar exclusivamente matemática e também umas diquinhas de última hora, porque esse é o nosso último podcast antes da prova do Enem. Esse podcast certamente continuará depois do Enem, mas daí já com outros focos. Então a gente tá focando nisso aí hoje. E sabe de uma coisa que você estava falando? Talvez seja... Bom, a matemática é uma das matérias mais difíceis, assim, né, em nível de dificuldade do pessoal. Mas eu acho... E eu, sendo professor de física e tendo até a questão de grupo de física, onde a gente prepara o aluno muito, como é que se diz, individualmente, a gente não enxerga a mesma evolução de uma aula de matemática. É diferente. É diferente. É muito diferente. A prova de matemática, ela tem uma, como o Didi falou assim, tem muitas questões que são, de fato, fáceis de fazer e que tu consegue direcionar bem direitinho no estudo. E aí tu vê uma evolução de pontuação gigantesca. Gigante. Porque em física, por exemplo, são 15 questões. E aí, cara, se cai 6 questões difíceis, 7 questões, a gente tá falando de 50% da prova difícil. Não tem espaço na prova. A gente falou na semana passada sobre a TRI, né? Sobre que na matemática tu conseguiria fazer entre o melhor caminho pedagógico e o pior caminho pedagógico, melhor trilha, a pior trilha de acertos, dá uma diferença de quase 100 pontos. Certamente. E enquanto nas humanas, por exemplo, a gente falou que dá uma diferença de 15 pontos. No máximo, assim, 20 pontos num ano de exceção. E as linguagens chega a 12, chega a 10 pontos. Então, que o pega-vareta faz menos sentido no primeiro dia de prova do que no segundo dia de prova. Até porque é mais difícil analisar, difícil, né, cara? O que não é uma tão questão mapeado. O Fá falou na semana passada, achei muito legal. O pega-varetas das humanas é muito baseado no tamanho da questão, no tamanho tempo mesmo, que tu leva o tempo, pra fazer, o né? texto que ela tem. Basicamente, isso seria tu buscar as questões que são mais rápidas e objetivas, né? Em física, na ciência da natureza, o pega-varetas ele funciona um pouco, mas na matemática ele funciona Muito, perfeito. Ele funciona muito. A gente vai falar prova. sobre isso. Mas assim, Eloy, o que é esse pega-varetas, então? Que história é essa de pega-varetas? Qual é que é? O pega-varetas, que é um nome lindo que o meu amigo deu, né? É um joguinho. o joguinho aqui. Faz todo sentido, na real, né? Que é vocês tentarem escolher as questões, né, que costumam ser mais fáceis e médias e deixar as mais difíceis para o final. Como o Fabrício contribuiu aqui, a prova de humanas ela não é tão fácil de fazer isso porque ela não é tão mapeável que nem a prova de matemática. A prova... O Lucas falou semana passada que a matemática era fácil de mapear, porque todas são difíceis. Tipo assim, né? Começa pela fácil, não tem. Opa! Assim, né? Ô, cheguei na questão 45, velho. A matemática, não bastando ela ser difícil, ter os números, eles decidiram botar letra. Bota letra Pra junto, dificultar mais ainda. Pra que fazer álgebra, né? Não, e essa semana a galera tá numa sensibilidade gigantesca, né? Os Total. alunos assim, ó, tu chega na aula pra conversar, né? Eles estão assim, ó. Parece aqueles pincher loucos, assim, Pinchester. Os dentinhos rangendo, assim, né? Ai, que aí gato! aí tu chega assim, ó. Chega assim, ó. Eles dizem assim, ó. E daí eles perguntam pra nós, né? Essa semana muito, senhor, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Como que eu mapeio? Porque tem muitos professores que falam, né? Vocês devem começar pelas fáceis, depois as médias e depois as difíceis. Daí os alunos ficam assim, ó. Legal. Tá, mas o que é fácil, o que é médio, o que é difícil, né? Então, Como a prova de identificar, matemática, né? como identificar? Ela favorece muito, né, a identificação dessas questões. Pela amostra que a gente tem de muitas provas, se repete muito na matemática. E o pega-varetas, ele permite que vocês façam isso, né? Que vocês peguem essas questões que tem as características, depois o Didi vai comentar também, né? Que daí tu vai começar mapeando a prova, sempre escolhendo as questões e nunca indo fazer na ordem, tá, Jamais. pessoal? Porque dependendo da prova que troca a ordem das páginas, tu pode te deparar com uma prova que a primeira página já vai ter umas 3 difíceis, né? E daí isso já conta o nervosismo que a pessoa vai ter. Tu sabe que né? esse detalhe interessante, pessoal, também naquela reunião condomínio, eu fiquei impressionado com isso. Que eu falei isso, pessoal. Que na verdade não existe no Enem, e aí na matemática
é clamoroso isso, né? Não existe no Enem uma mudança de ordem de questões. Existe a mudança de páginas. Porque a ideia do Enem é que tu tenha a mesma dificuldade que todo mundo tenha naquela página. Só que a página difícil, como falou bem o Eloy, pode ser a primeira. Se a taquarada vem antes. Exato. As pernas. Então pode ser a segunda. Assim. Eu sempre gosto de usar a prova amarela. Eu acho que a amarela é uma prova bonita, sabe? Ouro, alegria, aquele papo todo, né? Esperança e tal. E, cara, a prova amarela, muitas vezes, a última questão é uma questão fácil. A última. E aí tu tem que pensar o seguinte, Mauro. A última questão. Eu adoro os matemáticos. Enem. Sim. Eu adoro os matemáticos porque eles fazem estatística de tudo, né? Tudo. Parece futebol americano, né? claro. Quanto tempo o cara ficou com um pé só no ar? É o PVC. Aqui, ó. A última questão ser fácil. Imagina a última questão da matemática é a última questão do Enem inteiro. Do ano todo. Quer dizer, acabou o ano ali. Depois do moedor de carne todo, né? E o cara não chegou na questão. Não chegou na questão. Porque esta é a questão. O pega-varetas, ele existe para que tu possa ver as questões fáceis. Didi, e aqui entra também uma questão psicológica, né? Porque muito. se o cara não identifica as questões e vai fazendo a prova na ordem, o que pode acontecer? Ele faz a primeira, não sabe. Faz a segunda, não sabe. Faz a terceira, não sabe. Bom, acabou. Sim. Já desestabilizou. Isso é brabo. Né? Então... Pra tu fugir dessa aleatoriedade das páginas, o pega-varetas. Essa é a ideia, isso, né? Exato. Mapear Assim, ó, e identificar, né? Eu mostrei essa semana para os alunos a prova azul de 2020, né? Que ela começa com uma questão da bandeira do Brasil. A galera vai lembrar dessa questãozinha, que era uma questão bem confusa de fazer geometria. Chata. E a segunda questão era aquela do ônibus, que tu tinha que calcular a razão do número de poltronas ocupadas para o total de poltronas. Isso, que era uma questão muito fácil. Então, essa página, por exemplo, ó, se tu pegou aquela questão de geometria, tu ficou meio confuso na questão, tu já tem que pular lá na hora. Tu não pode perder tempo. Porque daí tu já iria para a questão 2, tu já iria fazer com muita facilidade. E quanto mais questões vocês vão fazendo, mais confiança tu vai ganhando. E entra o fator psicológico que a GG falou. Sim. E isso influencia muito porque tu vai ganhar confiança, tu vai administrar melhor o tempo e tu também vai conseguir usar na prova de natureza esse tempo que tu precisa também. Eu tenho duas perguntas ainda para fazer sobre matemática. A primeira delas é os distratores, né? As respostas certas não referentes às questões. Elas existem na prova de matemática? Não tem. Mas tem pega-ratão, né, Gigi? Tem pega-ratão. Eu fiz o Enem faz quantos anos? Faz uns 2 ou 3 anos quando a gente fez aquela correção para RBS. Eu fiz o Enem e, cara, eu fiz só as de física que eu tinha que fazer, né? E aí eu ia ficar matando tempo. Vou fazer as de matemática que eu ainda sei fazer. Aí eu vou fazer as de matemática. Cara, não, até que eu fui bem. Mas eu lembro assim, ó, eu tava quase terminando a questão. Aí, mas eu tenho que fazer isso aqui, eu tenho que somar esse númerozinho aqui. E se eu não somasse, putz, ia dar a letra A. Tem cara, resposta. velho. Tem sacanagem. Punk, mas velho. isso não é distrator, né? Não é o distrator, sim. Porque não tem como tu ter duas certas, né, no final das contas, na matemática. E a outra pergunta que eu tenho é... A gente discutiu muito aqui no podcast a questão de... A prova de natureza, a prova de linguagens, a prova de humanas ser muito... o dia a dia, né? Como questões de ecologia, algumas questões de atualidade e muitas vezes se interligarem. Existe isso na matemática ou não? Existe. Tem bastante. A maior parte das questões são questões contextualizadas. Quer dizer, não, eu faz um VAR aqui. Faz um VAR. Não é Não me falem, VAR. Não me lembra disso. Não me lembra disso. Não é... Assim, ó, eu tenho um certo receio quando se usa a palavra, porque essa palavra é muito séria, né? O contexto, ele é algo que te remete a outro algo. Sem falar. Por exemplo, área máxima, área mínima, tempo máximo, tempo mínimo, lucro máximo, lucro mínimo em matemática é vértice de função quadrática. Ponto. Faço ideia que seja aí, vamos isso. lá. Aí, não. A Nazaré. Faço ideia. O meme da Nazaré. Editor, bota aí o meme da Nazaré. Aqui, ó. Agora, imagina o seguinte. Então, para piorar a tua situação, GG, é função quadrática e não vai ter função quadrática aparecendo no teste. Talvez nem a lei dela exista. E o cara tem que saber que aquilo ali é feito por função quadrática. Só não vai ser função quadrática se for função trigonométrica, mas aí o cara te dá a lei, te dá a onda e tudo mais. É bem assim. Então tu vê, isso é contexto. A maior parte dos testes não são contextos.
são historinhas. Tipo, Problema. Didi e GG vão na venda. Saíram. Eu sou velho, vou na venda. Venda. Né? Sou velho. Na feira, Levaram na feira. o cara Na Vila do Feirinha. Chaves. Na Vila do Chaves. Minha avó, quando tava brava, dizia: Fabrício, vai na venda. Vai na Pra quem venda. não sabe, venda é o armazém, tá? Vai na Aí, venda. os dois saíram de mão dada, caminhando pela Padre Chagas, foram até a Hilário Ribeiro. Isso aí é historinha. Aí pede distância percorrida. Isso é historinha. Mas tem muito. Eu diria, inclusive, que por causa disso, que alguns assuntos aparecem mais do que outros. Por isso que a geometria é Pela favorecida. possibilidade de fazer a historinha. De fazer E vocês viram, encaixe. então, Eu acho isso um que- erro razão. também, né? Tu viu Ah, que mágico que é essa isso? Que o contextualização a Enem qualquer todo se conversa, né? Eu acho que nesse podcast, né, ao longo desses 4 episódios, a gente conseguiu entender que tem uma conversa entre o Enem, que não é aleatório. Não é uma pessoa faz uma prova, tira lá. Então, existe uma conversa, existe uma lógica e, fundamentalmente, aquilo que a gente bate sempre no gabarito, que é não adianta fazer uma preparação maciça que todo mundo faz. A preparação é individual, porque ela é concurseira, a mente é de concurso. Não, e de fato, e a questão, né, GG, dessa contextualização dessa relação que existe entre as matérias se conversarem, eu acho que isso valoriza muito o que nós temos no gabarito também, porque isso que está acontecendo aqui, eu já disse para vocês, as conversas que a gente tem aqui, pô, a gente tem direto em sala dos professores, então a gente se conhece bem, a gente está sempre trocando figurinha, tanto é que foi daí que surgiu a ideia de fazer esse podcast. Isso eu sempre digo nas entrevistas lá das pessoas que vão entrar no gabarito. Nós não somos uma empresa de pessoas que trabalharam juntos e ficaram amigos. Somos uma empresa de amigos que trabalham Exato. juntos, né? Exato. Já Isso ouvi faz tantas toda a vezes isso, diferença. porque a gente faz as entrevistas juntos. Mas é E legal o isso, Fabrício assim. tenta aprender sempre o meu brilhantismo E e, existe, não consegue. e existe uma coordenação, uma direção didática que valoriza muito isso. Então, Muito obrigado. Nós fizemos... Eu também sou coordenador. Fazer um autoelogio. Essa hora que tu me elogia, então, Fafá. Não, Parabéns. e depois eu te elogio. Mauro, Vamos combinar. Lindo, Mauro. Parabéns, Mauro. Obrigado. Parabéns. Nada disso Parabéns. seria possível se não fosse a edição. Máscara, que ninguém me avisou. Nada disso seria possível se não fosse a edição do livro. É verdade, é verdade. Exatamente. Aí, Didi é o editor do livro, Obrigado, muito bem. obrigado. É um momento de. Nossa diretora de autocontemplação. relacionamentos também, maravilhosa, GG, isso aí. Mas enfim, E o Eloy, né? E o Eloy Nosso também, professor de As aulas de matemática. matemática. Exato, a Gato. matéria mais importante, matemática. Mas é real isso aí, o projeto didático que existe aqui. Parece meio bizarro, mas existem muitos lugares que trabalham meio aleatório, cada professor fazendo Sem de um se jeito. conversar, né? Exato. exato. E aqui nós temos isso muito. Nós fizemos uma reunião agora há pouco, onde a gente alinhou, por exemplo, a prática de provas que teria. Vai ser desse jeito, a gente precisa botar os alunos nesse caminho e tal, porque esse é assim que o Enem cobra. Então esse é o tipo de coisa que, valoriza muito, né? E é por isso que funciona, é por isso que esses podcasts também funcionam, né? Deixa eu uma ideia que eu tive aqui na questão do pega-varetas, porque assim, o pega-varetas, então esse negócio da gente escolher as questões. Como é que a gente faz para escolher as questões? Eu acho que primeiramente escutar o que os professores têm a dizer sobre os assuntos. Pô, esse assunto costuma ser mais, esse assunto costuma ser menos. Eu sei de tanto que os alunos falam que logaritmo costuma ser uma coisa complicada na prova Pois do Enem, é, cara. né? Que costuma ser... Eu lembro de uma vez uma questão, tu lembra de uma questão que tinha um gráfico de vidro. logaritmo? Do vidro Eu não do lembro, carro. do carro. eu lembro uma vez, até tava na sala, a gente tava na sala do médico dos professores um dia depois do Enem, e o Didi pegou a questão e fez aquilo e virou e não sei o que, e saiu a questão, mas era uma questão horrível, né? Tipo, aí, impossível de fazer naquele tempo, assim. Não, inclusive, eu sou preocupado com isso, né? Tu sabe disso, o Eloy também sabe disso. Eu sou muito preocupado com essa questão de taxar um assunto de fácil, médio, difícil. Vamos dizer assim, aí volta a estatística. A estatística, é isso né? que eu ia dizer, né? É que a gente é meio CDF, dói um pouco, né? isso, Dizer. Ai, não estuda isso. Historicamente, as questões de logaritmo são mais difíceis? Talvez. Mas não necessariamente. Isso é importante para ti que está estudando agora. Não vai abandonar o log hoje. Amanhã pode vir um teste de log que é uma palhaçada. Eu sei que é fácil, mas o Didi mandou eu não fazer. Eu sei não vou fazer, eu já enxerguei a resposta, mas inclusive eu vou errar. Pula ela, entendeu? Mas, sabe, não... E outra coisa também, né? Que a gente também comenta nas turmas. Não é só porque tem log que a questão é de log. de né? log. Exatamente, Pode exatamente. ser uma PA, uma PG que tem lá. Às vezes é só uma ferramentinha que tu vai substituir Uhum, na conta. claro. E era Sabe uma qual conta... foi a questão mais difícil que eu já vi em matemática? Eu realmente não sei Todas. se ela era... Eu ia dizer o GG. Todas, Vai, né? Mas vai, vamos lá. especificamente, eu estava assistindo uma aula do Didi esse ano ainda, quando a gente estava no
no virtual, né? E eu entrei na sala e fiquei ali assistindo, e era uma questão de conversão de cruzeiro, depois para cruzeiro novo, depois para... Cruzeiro real, conto de réis. Era do Enem isso aí? Essa questão era uma questão de estilo Enem, mas não é a questão do Enem em si, entendeu? Mas seria uma igual. Uma igual. Tipo de questão que demora pra ser feita, né? Demora pra ser feita. Então é ruim, né? Indo bem ao encontro do que o Didi falou, que era a minha próxima parte. Primeira coisa, acho que é escutar os professores e os assuntos. A gente já vai perguntar isso pra eles, quais assuntos vale mais tu estudar de última hora, pra tentar pegar essas questões que estatisticamente eu tô me controlando aqui pra não fazer o pegar vareta saindo. Tô segurando. Pra segurar a audiência. O Didi é basicamente... É a audiência. Didi pariu. Logo. O Didi pariu o pega vareta. É dele, a criança, entendeu? Ele tá louco. Daqui a pouco você vai saber tudo que cai até Mas eu lá. acho Não que- adiante o tempo. Ô, Didi, mas indo muito ao encontro disso, tu falou e do que eu e a Gê vimos falando nas reuniões de condomínio aqui. Eu acho que o principal pra você pegar o pega-varetas e ele entrar no teu sangue mesmo, muito antes do teu piloto, do teu consciente, ele entrar no teu inconsciente, acho que é fazer teste mesmo, né, Gê? Exatamente. Pô, faz teste, faz. Pô, aí tu pensa, pô, quando é desse jeito aqui, cara, não dá tempo de Pô, cara, fazer cronometrando eu tenho tempo. eu tenho um sonho. Que o cara vai fazer tanta questão, que um dia vai cair mais igual. Até com o mesmo número, né, Gê? Mesmo Sabe? número. Eu já fiz essa questão aqui, cara. Já te vi. É. Já te errei. Não vou errar de novo, entendeu? Tipo assim, o cara fez tantas vezes aquilo. Então, fazer questão é realmente uma saída. Mas só que fazer questão, Mauro, só vale depois de tu ter estudado a matéria. Claro. Essa lógica reversa não funciona. claro. Não funciona. Lógico. Eu sempre pergunto isso, tá? E acho que vale, porque acho que quem tá nos assistindo talvez esteja no segundo do ano, né? Na segunda série do médio. Como se constrói... Quem não sabe nada de matemática, a gente sabe que as escolas em geral são fracas, né? Elas não preparam de acordo com o Enem, com a URGS, com a Federal do Paraná, elas dão uma... Nem todas são como gabarito, né? Basicamente é isso. É uma escola, claro, uma escola de preparação. Mas daí a pessoa chegou lá, não sabe nada, chegou no pré-vestibular. Como ela aprende matemática em um ano? Eu acho que tem que fazer uma coisa ordenada. Do básico. Eu vou dar um exemplo musical. Ninguém começa tocando o Beethoven. Tu entendeu? Vai o do Ré, Mi, Fá. Tu vai começar... Não, primeiro tu vai ter que aprender a ler a clave de Fá, a clave de Sol, depois a clave de Fá, depois saber as notas no piano ou no violão, o que quer que seja, para depois pensar nos acordes, para depois começar a tocar. Eu acho que existe uma ordem. A gente quer acelerar algumas coisas, né? E a música é um bom exemplo disso, que o cara quer tocar, quer se divertir. Mas não sai. Não vai sair antes da coisa estar, pelo menos, como tu falou, no sangue. Natural. A não ser que seja como o Guilherme Ritter, nosso professor de história, que fica só postando foto com violão. Mas o Guilherme tá estudando muito, Ele viu? não toca, ele só posta foto. Vai atrás. Só posta Ele foto. ainda não teve coragem de fazer um áudio, ele só posta foto. mas tá- Vídeo não. A câmera dele não faz vídeo, só faz foto. Faz É parte do isso. estudo. É eu isso aí, estudo. claro. É isso aí. Entendeu? Então tem que ir devagar, vai montando, né? Então aí do básico. Matemática básica, por exemplo, falando de Enem, a matemática básica é um assunto que cai horrores É na a prova. principal, né? A principal parte. Né? A parte... Antigamente a gente estudava isso, tinha umas questõezinhas ou outras, mas era porque era unicamente base para outras questões, Não, né? Agora tu tem questões realmente daquilo, Eu vou né? te dar um exemplo, vou dar um exemplo local da gente aqui, vamos lá, URGS. URGS, acreditem, URGS não tem teste de regra de 3. Atenção, tu que tá aí, a URGS não tem teste de regra de 3. Ufa, GG. Era só o que eu sabia. Só que eu sabia, exatamente. Só que eu sabia. Não, e aí o cara assim, pô, não tem teste. Não tem. Tipo assim, Não ó. vou te expor, ó, GG. 5 operários fazem 3 metros de muro. Isso não existe. Não existe. Ah, mas eu faço a regra de 3 por porcentagem. Bom, é uma escolha tua. Tu é mangolão fazer o quê? Entendeu? Mangolão. Não precisava fazer isso, entendeu? Não precisava. Agora, então, não tem um teste de regra de 3. A regra de 3 é aplicada, por exemplo, geometria plana, no setor circular. Na URGS não tem. No Enem vai ter teste só de regra de 3.
Só. Glória mais a que um- vós, Senhor. E mais que um teste ainda. Muito né? mais que Muito um mais. teste. E aí entendeu? se torna muito mais importante. E eu sofro muito também lá na física por causa disso. Tem Então, como a gente listar quais são os conteúdos de matemática básica? Temos, com certeza. Então, seguindo a tua pergunta ainda... Faremos isso daqui a pouco. Eu acho que primeiro ver o básico e ir subindo, entendeu? Gradativamente. Faz uma coisa, faz a outra. E não adianta querer fazer função se não sabe potência. Não adianta querer fazer geometria plana se não sabe regra de três, Radiciação. radiciação, entendeu? Então tem que ir devagar. E o meu pai dizia uma frase muito boa que eu vou dividir com vocês. Ninguém começa onde os outros terminam. Tá ligado? Faz todo Quer dizer, sentido. não adianta. Tu tem E um momento de crescimento. E outra vibe, né, Gigi? A matemática é uma linguagem, né, Gigi? Ela é uma Claro. linguagem. E é como tu aprender uma língua também. Tu não vai chegar e começar a querer fazer poesia já direto, entendeu? Pô, primeiro tu Exatamente. tem que aprender a ler, tu tem que aprender o ABCD, entendeu? Tudo isso aí. E é fato. E as pessoas, eu vejo isso muito mesmo, a gurizada, eu vejo isso na física. Eles chegam, às vezes, travam nas questões, e a questão é matemática básica, né? E eu sempre digo pra eles muito assim, né? No início do ano, sei lá, março, abril, maio, eu digo, porque, cara, não é vergonha pra vocês não saber fazer uma divisão por vírgula. Não é. Infelizmente, isso é um problema, uma vergonha do nosso sistema educacional que, né? Infelizmente não ensina. A culpa não é deles. A Com culpa é da certeza, escola, com que certeza formou não é. esses Com alunos. certeza Exato. não é deles. E aí eu sempre digo, agora, vocês não podem chegar em outubro, novembro e me dizer assim, não, eu não aprendi a fazer com vírgula. Cara, depois do pré-vestibular eu digo, né? Pô, aí é uma escolha tua. Exato. Pô, vocês tiveram aula com excelentes O ano professores todo. o ano inteiro, com um livro lá que traz um monte de testes, o número de testes certinho que vocês precisam com uma teoria, tudo. Pô, daí é a escolha tua. E é como eu disse, tu tem que te expor, tu tem que ir pra cima. Sabe que eu gosto muito de pensar, quando a gente fala em matemática, né? Em pensar o Enem, eu gosto muito de usar aquela técnica do xadrez, que é a técnica do gambito, né? Que é a gente precisa perder para ganhar. Então, em alguns momentos, talvez, quando se inicia um pré-vestibular e se tem pouca base, perder nas humanas, talvez perder nas linguagens para ganhar na matemática, para ganhar na química, para ganhar na física, que são as matérias que precisam As mais importantes. calcular. Não, são as mais difíceis, Quase, né, meu, para o quase. Brasil. E principalmente do Sudeste para baixo, que a educação tá um desastre, né? Isso é uma coisa legal de dizer, agora entra as ciências humanas, né? Vai lá. O resultado do Nordeste, toda a parte educacional, mas principalmente na natureza e matemática, é muito melhor do que o Centro-Sul, né? Muito melhor. Muito melhor. Até porque eles se deram conta do Enem com importância de prova de Muito concurso. antes, né? Muito antes da gente. Claro. Eles deram essa atenção antes. Mesmo, Quando pega tu- pelo aprovados no ITA, no IME também é bizarro a comparação da gente. Aqui a gente não manda ninguém, eles mandam 15, 20. Não, um troço assim. o lado, esse nosso lado caudilho faz mal pra nós também, entendeu? Que a gente não consegue ver pra fora. Sim. E claro, não um gabarito, graças a O Deus. editor colocar aqui o que é caudilho pro pessoal lá do Paraná. Bota aqui do lado. Exatas, entendeu? exatas. Bota num boxinho aqui pra nos ajudar. Caudilho, significado. Tem que pensar num contexto maior, mais amplo, entendeu? E eles se deram conta há muito tempo antes. Se deram conta daquilo que sempre fala, GG, que a prova do Enem, como um vestibular qualquer, não é prova de colégio, ela é um concurso. Não Tu é tem uma que ir nota, bem. né? Tu não tira nota. Tu não tem que ir bem. Tu tem que ir melhor que teu o outro. concorrente, Exato. claro. Entendeu? E isso é onde... E a concordo gente no contigo. Rio Grande do Sul não tem mentalidade pra isso. É verdade. A gente não tem mentalidade de Concorrência, concorrência porque é feio. E não é. A vida é concorrência. E não quer dizer que tu tenha que ser mau caráter, mas Não. tu tem que pensar. É um jogo individual, é jogo solo. Né? Tem que estudar. Tem que estudar. Enem e vestibular é jogo solo. Tem que preparar. O que eu não gosto muito quando eu vejo, assim, claro, nós estamos agora nas vésperas da prova, né, gente? Então, agora já tá tranquilo. Mas quando o cara tá estudando, diz, mas tu vai cair na prova. Essa pergunta já mostra um certo descompromisso com aquilo. Tipo, mas será que eu tenho que saber isso? Pior O que é. Fá usa uma frase ótima. Os alunos perguntam, como é que é, Fá? Mas é obrigatório a presença? Daí o Fá responde. É obrigatório? Nunca é obrigatório. Ninguém vai ter uma arma na tua casa te trazer pra escola.
Tu vem se tu quer, não é obrigatório. Vai tomar falta se não vier. A mesma Verdade. coisa. Simples. É preciso aprender isso? Não precisa. Não, e tu sabe... Tu aprende se tu quer aprender. Agora depois não reclama. Né? E tem a treta aqui no Sul, nós temos a treta que nós ainda temos o vestibular da URGS, então eles começam assim, como é que eu me preparo pra cá ou pra cá? Aí a URGS faz vestibular, não faz vestibular, Soro, eu não sei porque eu não me preparei pra isso. Eles sempre me perguntam no início do ano, Soro, como é que eu preparo pro Enem e pra URGS ao mesmo tempo, por exemplo, na prova de física? Eu digo, Estuda. cara, eu falei assim, cara, vocês têm que... Eu vou fazer o seguinte, a gente vai aprender física. E como é que eu vou ensinar física? Eu sei que os meus colegas do Gabarito o fazem também, eu sei que o Didi e o Eloy também fazem isso. Cara, a gente não vai cantar musiquinha, né? No sentido de... A gente não... Não, é o pessoal de exatas. Só A Gigi, ela quer protagonismo toda semana. Não, Semana passada na história, ela tava Corta dizendo, ela, Mas ela tá devagar. Não começou ainda. O arquivo confidencial. Daqui a pouco começa. Arquivo confidencial! Quando eu era estudante de matemática, Corta ela. Mas eu disse assim, né, cara, esquece a prova. Basicamente é isso, esquece a prova. E a gente, como a gente tem, o Didi também, eu tenho que essa vibe assim. Tá, a gente fala, volta e meia lá, um macetezinho pra lembrar uma frase. Mas a gente não vê, ai pessoal, vou explicar a cinemática pra vocês, vou cantar a musiquinha da cinemática. Não. Até porque, existe, né, gente, cara. quem não sabe matemática básica, não Pega até mal. sabe a física inicial, não Exato. vai passar na Não, e URGS. essa é a Mas moral. a musiquinha é tribom pra quem não sabe. Pois cara. é. Aí tu fica ali. Ela fica... ela fica Pelo assim, menos tu te diverte. É pra atingir todos os Eu- públicos. alegria. Eu sei uma música de história até hoje. ela fica que numa era vibe- Jônios, Eólios, Áquios e Dórios. Meu Deus. Mas enfim, mas a vibe é essa que a gente, nessa parte de... Eu só posso falar das ciências exatas, eu não sei como é que funciona nas humanas. Musiquinha Desculpa, eu sou só pra ignorante. biologia. É. Saboia, Mas, saboia. Mas a vibe é essa, a gente tenta construir o conhecimento em vocês e isso, cara, vocês podem usar em qualquer lugar. Então, se vocês aprenderem da matemática básica com o Didi, com o Eloy, vocês vão chegar lá numa questão de cinemática, vocês vão usar. Ah, eu tenho que fazer um Bhaskara aqui, como é que eu ia saber? Porra, porque é uma função de segundo grau. Ah, mas não é X, é T. Porra, mas é a mesma coisa, uma Eu incógnita. sabia essa com maçã. Exato. É a famosa frase do Chaves. Ah, eu sabia essa, era com maçã. Sabe que isso que a gente tá falando? Tem um cara que eu gosto muito, que é... Eu sempre falo dele, que é o Clóvis de Barros Filho. Que ele tem um recorte, que é um professor da USP, né, de filosofia. Muito bom. E ele tem um recorte de uma aula dele que ele fala, né? Por que eu tenho que aprender isso? Por que eu tenho que saber isso? Aí diz, porque tem, cara. A resposta tem, é maravilhosa, porque tem. Aí ele fala assim, cara, um cara sentado numa pedra há 500 anos antes de Cristo Já sabia. inventou. Não, o cara inventou. Teorema de Pitágoras, ele tá O falando. cara tirou do nada. Só tem que aplicar. Só tem que aplicar. Tu O cara já fez. Aí ele é. E o cara erra. Vai ser burro. Cara, muito bom isso aí. É burro. Exatamente. O cara tirou do nada. Só tem que reproduzir. Então, pô, eu não posso, né, não saber um troço que o cara inventou. O cara inventou. Claro que é mesmo. Então isso é, pra mim, é o Tirou do resumo nada. da vida. É verdade. Sensacional. Senhores, o que mais a gente fala aí de matemática? Assuntos, vamos começar pelos assuntos. Assim, o Didi. Ah, o Eloy. Pode ser o Eloy. Eloy, assuntos realmente agora de última hora. A gente tem que tentar dar uma salvada no pessoal, então, né? De última hora, o que vale dar uma revisada? Tá, antes, Antes de... Além, sempre tem, né? Orar. oraçãozinha básica. Isso, uma sempre oraçãozinha funciona. básica, sempre ajuda, né? Falamos semana passada muito, né? Sobre Chico Xavier. Chico Xavier. Aqui, ó. Tentar um diálogo pra ver se ele vem. Faz um VAR. Concentra. Faz um VAR de Faz um novo. VAR de novo. Faz um VAR de novo. E eu, quando passei na URGS, minha avó, saindo de casa, me deu um santinho, São Judas Tadeu. Olha, ó. E eu, avó, não vou levar isso aqui, ó. Leva. E minha avó dizia, eu fazia, né, cara? Não tinha, tem discussão, né? Só que eu vou de bermuda, de chinelo, o papo todo, né? Onde é que eu vou botar o São Judas? Medo. Botei, Tensão no ar. Muta aí, muta. botei o São Judas na cadeira e sentei no São Judas, tá ligado? Não era um santinho de papel, tá, pessoal? Por favor, não. Não era uma imagem. Era uma imagem Era uma barroca. imagem. Tava gostoso. Monumento pontudo. Aqui, ó. Por favor. Cara, certo ou errado, deu certo, eu passei. Não sei se foi pelo São Judas, mais um ano aqui embaixo eu não vou aguentar. Passei, cara, de uma vez, pelo amor de Deus. Fé da minha avó, porque eu estudei, mas tudo ajuda, tô contigo nessa, tudo ajuda. Tudo ajuda. Né, aquele momento, a galera chega no final, agora sempre tem aquela alma que chega assim, né? Bah, Soro, o que eu faço agora? Não, se eu não tivesse estudado, supondo Eu tenho uma amiga que eu não fiz nada. Eu conheço um amigo. Eu tenho uma amiga que não estudou nada. O que eu digo pra ela? Assim, ó. Primeiro foca na religião, tá, pessoal? Como a gente tá falando aqui. Mas assim, ó, eu vou só fazer um comentário, tá? De um outro podcast que fizeram aqui, que eu achei bem interessante o comentário que o Mauro falou.
que às vezes a galera pensa assim, ó, não estudei logaritmo o ano todo e agora eu vou dar uma focada em logaritmo, né? Não. E eu achei sensacional que o Mauro comentou que tu vai dedicar o teu tempo para uma coisa que é difícil, que certamente tu não vai entender em uma semana, para chegar numa questão que talvez não vai valer Que o praticamente TRI vai nada. cagar pra ela. Né? Então, cuidem com isso, tá, pessoal? Então, assim, ó, o foco agora, assim, ó, aquele momento de desespero, salve-se quem puder, é tu tentar focar estatisticamente nas questões que costumam ser mais fáceis e médias. Eu vou falar aqui o repertório das difíceis e daí eu deixo pro Didi falar as fáceis e as médias para vocês, que é a maior parte da prova, tá? Mas os conteúdos que costumam ser, daí olhem bem a palavra que eu usei, tá? Não é 100%, não é generalizado, tá? Costumam ser um pouco mais difíceis, tá? Logaritmo das trevas, que a gente falou, probabilidade. Inclusive, em 2020, uma questão de probabilidade foi anulada, né? Isso foi anulado. Então, olha só. Isso só pra preencher um pouquinho, né? Imagina tu Vou ter que perde... fazer, eu não vou conseguir. A probabilidade de uma questão de probabilidade Ser anulada. anulada. Dá pra calcular é isso. uma alta probabilidade, né? Então não estudem, não Exatamente. revisem agora isso. Porque, imagina, o cara ficou praticamente 10 minutos naquela questão, porque não era uma questão tão trivial de resolver, e ainda a questão foi anulada. Bah, isso aí tu Sacanagem. fica... Sacanagem. Pô, né? Então, assim, ó, probabilidade, logaritmo, análise combinatória também costuma ser difícil, né? Questões que envolvem matemática financeira, que muitas vezes eles misturam com logaritmo também, e daí aumenta um pouco a dificuldade ainda. Por causa da função exponencial, né? Exatamente. Algumas questões de função trigonométrica, né? Algumas vezes tem algum detalhe bem específico que tu vai te perder um pouco. E eu chamo a atenção também, tem questão de matemática básica difícil, galera. Ah, boa. Né? Porque a galera Boa. às vezes acha... Aí tu quer acabar com Aí tu quer acabar com O Fafá tava aqui na né? esperança de ser Boa. médico. Aí tu quer acabar com O Fafá tava na a esperança. matemática nome- é básica E ela é do capeta. Ele se inscreveu no Coisas Enem que só secretamente pra matemática fazer é medicina. capaz. Exatamente. Não, perfeito, E perfeito. outro conteúdo que também tem questão Não, difícil é geometria. Não, vai, explica como é que a matemática básica pode ser difícil. Não, como aquela questão que a GG usou como exemplo antes, que é uma questão que pode ter muita informação, muita conversão e ela vai consumir Tempo, né? no mínimo Tempo. 10 minutos Não, pra tá, te fazer. era essa a resposta. É importante que exista uma... Vamos lá. Aquela estatística do horário do ônibus. Exatamente, estatística. Estatística que normalmente é uma questão simplésima. Misturava com probabilidade Média, moda, até, né? mediana. É. O cara tinha que inventar valores, pensar em valores para poder ver, fechar a mediana, fechar a moda, para poder fazer uma questão de proba. É, Então, e é um assunto que normalmente é fácil. Que é o tempo, né? exato. Isso é muito Se longa importante. demais. Eu vou chegar lá No agora. Enem Outro existe detalhe. 3 variáveis, que é frequência, dificuldade e tempo, né? São 3 Exatamente. variáveis que tem que se ligar pra decidir o que é pra fazer e o que não é pra fazer. E outra agora pra encerrar, tá? O meu bloquinho, geometria, pessoal, tá? Porque geometria é um dos conteúdos mais presentes da prova do Enem. E pra ti que tem mais facilidade, né? Aquela coisa que a gente tava comentando no primeiro podcast. Quem é mais nerdzinho, assim, que gosta, vai querer resolver tudo, tá? E isso vai ser um problema pra vocês, Exatamente. tá? Porque assim, ó, como tu quer resolver tudo, tu pode te deparar com uma questão de geometria que vai ser difícil. Tipo aquela questão que teve da caixa d'água que conectava pelos canos, o princípio dos canos Comunicante. comunicantes, perfeito. aham. Então era uma questão que pra te arquitetar ela era bem chato, gente. Uma questão que vai te consumir tempo. Gente, Então assim, mas ó, eu só não entendo pra que precisa fazer uma questão assim. Acabei de né? dizer. Eu também. Comunicante. Acabei de dizer, o cara, mas era uma questão- inventou, cara. Tu só tem que aplicar. Só tem que não é aplicar, comprar, isso aí. Deixa o cara. Então, meus amores, Coitado do cuidem Steven, com que isso, foi tá? Então, assim, ó, mesmo que tu tenha facilidade, tá? Se tiver uma questão confusa, pula a questão, gente. Pula pra te otimizar o tempo e poder fazer agora as questões que o Didi vai comentar com vocês. Bom, então vamos lá. Obrigado, Loizinho. Eu acho que é bem por aí mesmo, cara. Por isso que isso vai ao encontro de tudo que falamos hoje, né? Não é um assunto que vai definir, mas normalmente tem assuntos Exato. desses que estão envolvidos em questões difíceis, tá? Mas vamos lá. Questões de assuntos mais fáceis, né? Que aparecem em questões mais fáceis de vocês. Razão, proporção, regra de 3, porcentagem, né? Os testes, alguma geometria plana tem teste de área de triângulo, de quadrado, de circunferência, que é uma coisa mais simples de fazer. Tem volume de prisma, que é uma coisa boa de fazer. Funções de reta. E aí o Mauro sabe bem reta, porque a função de reta é o que mais aparece nas físicas, né? Dos movimentos lá, tem muito cinemática com função de reta, com PA. Auxiliar.
Oi? A física é uma ciência auxiliar, então... A física é uma ciência Uma segundo plano. ajudante, uma ajudante. É a geografia das Nunca serão. exatas. É a geografia das exatas. Nunca serão. Professor de história. Nunca serão. Mas assim, ó. Então, a função de reta é a função que mais aparece. Teremos uma função quadrática, uma parábola. Teremos uma função exponencial. É uma? Sempre uma? Só uma. A matemática começa misturada aí, parábola. Pra mim, isso é prova de linguagem. Bíblia. É a Bíblia. Então, vai ter uma função quadrática, vai ter uma função exponencial ou logarítmica. O provável é a função exponencial. E aí te liga para a questão que envolve a modelagem do exponencial. Inicial, base, t pelo período. Isso é uma boa coisa de ver, é rápido. E vai ter função trigonométrica, que, como falou o Eloy, ela pode estar nas duas partes. Entre a média é difícil. Que nem a geometria, né? Que nem a geometria. Ah, não, peraí, eu tenho que botar uma coisa. Vou fazer um pedido pro editor. Por favor, enquanto o Diego tava explicando e vocês estavam filmando ele, por favor, coloca agora a cara que o Fafá e a GG estavam fazendo, explicando pro Diego. Eu fiquei cuidando dos dois assim, ó. Cara, isso me deu um prazer. Porque semana passada. Desespero. Semana passada eles começaram assim comigo, ó. Não, porque essa questão é limítrofe com essa, eu. Aí eles não sabem. Não, porque isso aqui é um caso de gentrificação, e eu. Aí não sei o que, porque é sociofilosófico, não sei das. Porque é um neologismo do não sei das coisas. Daí não sei o que é, tá, que agora vocês estão vendo. Não, eu tava aqui, aí lá pelo meio da fala ali, eu tava assim, e aí se jogar o lateral direito. Lá sabe por quê? Me perdi. Brisou Tipo total. isso. Brisou total. Então, cara, eu acho que é por aí. Então, nós temos pouco tempo agora, né? Então, a questão é ver a matemática básica, ver a razão, a proporção, a regra de 3, a porcentagem, ver a função de reta. Função é uma coisa boa de fazer, porque função é ponto, e ponto é para comer? Não. É piercing? Não. Ponto é para substituir, tu sabe disso. Quer dizer, tu tem modos de fazer as questões que não sejam realmente aquele modo formal e achar a resposta sem sofrer, tá? Então, eu acho que é por aí. Mas aí, vamos lá. Sempre levando em consideração... Eu posso falar agora já, Mauro? Pode? Posso falar já? Vai. A questão do pega-varetas. Então, vamos lá. Rufem os tambores. Aquele momento. Eu tenho tempo. Chegou! Porque assim, ó, vamos lá. Juntando tudo isso, tá? Juntando essa questão de assuntos que mais caem, que são normalmente mais fáceis ou mais difíceis. Juntando tudo isso, a teoria do pega-varetas, tu vai fazer muito ponto. Então, atenção. Como é que a gente reconhece uma questão fácil? Primeiro, GG, tu vai gostar dessa parte. Tem que ler ela toda. Tá? Essa parte é barbada de fazer. Tem que ler ela toda. Sabe ler? Não é só ler o final. Eu ouço isso dos caras dizendo... Lê a pergunta. Não, Comando da questão. Vai pro final, que a pergunta no final. Tipo assim, isso é óbvio, né, pessoal? Ninguém começa com a pergunta, pessoal. A pergunta no final, tá? Então, lê a questão inteira concentradamente e vamos lá. Li, reconheço o assunto, quer dizer, eu sei do que se trata. É um teste de função, é de geometria, é um teste de razão e proporção, é um teste de porcentagem, é um teste de PA, eu sei que é, sei. Segundo, sei fazer. Eu sei fazer. É só fazer aqui a razão do número de ocupantes do ônibus, total de assentos do ônibus. Eu sei fazer. Então, eu sei fazer questão. É só fazer o A10 da PA, é só fazer o F de 5, é só fazer o vértice. A função está pronta. Eu sei fazer. E agora o mais importante. É rápida. Tem pouco cálculo. Pouquíssimo cálculo. Sim. Esta é fácil. Tu faz agora. Tipo essa de converter de réis para reais. Assim. Não, o cara passa 20 anos. Exatamente. 20 anos O cara consegue convertendo. fazer. Eu lembro que quando eu fiz a prova da URGS, tinha uma questão que era muito fácil, assim. Mas era uma questão que tinha um jeito fácil de fazer, provavelmente. Mas eu, como era burro, era tipo uma PG. Era. Acho eu fui- o 59º Na mão. termo da PG. Aí eu fui fazendo na mão 7 horas. Tu e meio Só que a mundo, vantagem é que no vestibular, eu acertei a questão. No vestibular, Valia. ela vale tanto quanto a outra questão. Não, e tu tem tempo também na prova da E URGS. aí, tipo... E pra ok. história, né? Tu não pode, de novo, tu não pode usar o que tu tá falando por uma preparação de alto desempenho, pra quem tá fazendo... Porque cada questão importa e importa muito. Sim, mas na URGS ainda tu tem uma questão de que tu tem tempo. Tu tem 2 provas só de 50... São 50 questões pra fazer em 4 horas e meia. Sim. 4 horas. É um tempo razoável.
O Enem é um... Não, cabe. então, deixa eu voltar para esse detalhe. Então, é aquilo que é um cálculo absurdamente rápido, simples de fazer. Quer dizer, a razão, como falou do Eloy, total de pessoas ocupando o ônibus, total de assentos. E Somente é isso. uma questão muito clara, né? É Ela direto, muito clara. é rápido, Exato. então tu vai fazer ela. Então, aí normalmente, nessa categoria de questões das fáceis, tu vai ter a razão porção, tu vai ter até a estatística, vai ter a moda, vai ter a mediana. Normalmente, mas tu tem que pensar nisso tudo que eu te falei. Então, reconheço, sei fazer e é rápido. Fiz. Reconheço. Li, sei o que se trata. Sei fazer, geometria plana. Ah, mas tem que fazer a área do triângulo retângulo, depois tem que comparar com a área daquele retângulo lá, tem que fazer a porcentagem em relação ao losango. Pode parar. Sei fazer, mas é muito cálculo. É muito cálculo. Essa questão é média. Então, atenção, tu vai pular. Por mais que te doa. Todo mundo que tá aqui, eu conheço todos eles, né? Todo mundo aqui é CDF. Tudo aqui é mangolão. Todo mundo aqui quer fazer questão. A gente não consegue pular uma questão. Eu sofreria muito com isso. Eu sei. Mas este é o jogo. Este é o jogo. Joga o jogo. Tu vai pular a questão, mesmo sabendo. Deixa lá um médio. Na correção da prova, eu sou CDF, né? Eu tenho toque. Eu tenho que ir na sequência. Mangolão. Sabe, cachorro que apanhava de jornal, assim, né? Sim. Eu tenho, não um posso... por um, adestrado. um por um. E o Zé já é mais caótico, assim, ele vai pegando os assuntos que ele gosta mais primeiro. Mas aquilo vai me dando uma agonia, cara, porque eu gosto de... Ele já tá lá na frente, porque ele pegou um assunto que ele gosta mais, e eu tô lá no início, cara, não cheguei lá ainda. A gente não tá nessa época. A gente já tá discutindo. É isso, Então, quer dizer, já pulou, porque a média tu pulou. Não vai fazer. Agora, Li, não reconheço ou reconheço e não sei fazer, Tchau. Essa é difícil. Vai pular também. E não tem problema tu não saber se é médio ou difícil. O problema é achar fácil. Isso é importantésimo. Esse é o centro. Esse é o negócio. O problema é achar fácil. Então vamos lá. Na CNTP, né? Aquela condições normais, temperatura e pressão. Aquela que não existe, tá? Aí, Ferrari, valeu, ó, tá? Essa aí. É química na CNTP e a outra ciência, aquela é no vácuo. No vácuo. Sem atrito. A física. Sem atrito, aquela. Sem atrito. Tudo tem atrito, mas o cálculo é sem atrito. Sem atrito. Então tá. Então, vamos dizer, na CNTP que não existe, nós teríamos entre 20 e 25 questões fáceis no Enem, entre 10 e 15 médias e entre 5 e 10 difíceis. Tá? Essa seria a proporção normal do Enem. Não é assim. A vida como ela é 17, 18 questões fáceis. 17, 18 questões fáceis. Tu vai ter 17, 18 questões médias e o resto difícil. Então, se tu tá contando comigo, tu vai te dar conta que das 45, tu faz 18, tu vai pular 27. Então, atenção. Tu vai pular muito mais do que tu vai fazer na primeira ida. Primeira leitura, no caso. Na primeira leitura e fazendo prova. Lendo, reconhecendo, fazendo, Viu, pra tu lendo, não surtar, reconhecendo, não surta. pulando, lendo. Então, o que vai acontecer? Tu vai demorar nesse tempo todo, nessa leitura, reconhecer, fazer, reconhecer, pular. Tu vai demorar 1 hora, 1h30. E a lógica escolar, ela é oposta, né? Olha A só! lógica escolar, ela é oposta porque ela te faz... Tu tem que fazer todas as questões de uma prova de colégio. Precisa tirar tanto. E as questões fáceis da prova valem menos. Exatamente. As questões difíceis da prova valem mais. Então isso te condiciona lá dentro de que tu não tu tá fazendo algo errado. Porque, de novo, né? A gente não tá estudando para uma prova, a gente tá estudando para um concurso. Tem uma regra diferente. E só pra contribuir com uma coisa que o Didi falou, tá? Nessa primeira levada que tu vai fazer essas 18, 19, tu já começa a fugir do tri. O tri, ele começa a se distanciar, né? E tu vai começar a cada vez mais pontuar se tu seguir esse roteirinho que o Didi tá falando. Porque aí que o osso de sala de aula, Eloy, os caras passou, mas perdi 1h30. Sim, perdeu 1h30, mas tu maximizou a tua pontuação. Exatamente. Eu te lembro aquele dia... Eu ia te pedir esse dado que tu vai dar agora, eu acho. A gente falou sobre um aluno, É isso aí mesmo. tá? A gente falou também no primeiro episódio, lembra que Mas a gente não citou... sabia exatamente, a gente tava no mais ou menos. O Martinucci, né? Isso. Eu não lembro o nome dele agora, se é Giovanni ou Gabriel Martinucci. Inclusive, se quiser depois buscar, está no Guia do Estudante, tá? Da Editora Abril tem isso. É um dado real. Esse menino, ele fez 21 questões de matemática.
21 de 45. Olha isso, pessoal. Tá. Acertou 21. E ele fez 800... Menos da metade. Menos da metade? E ele fez 829 pontos. Olha que TRI, né? O que aconteceu? 829. Que lindo de O ver. Fafá gostou. O Fafá gostou. Eu tô né? pensando aqui, o cara gabaritou humanas, fez 802. Aham. Não, Isso então o que aí. aconteceu? Esse cara ele gabaritou as fáceis. Não, o cara é a encarnação do Terry. Ele é o Exatamente. Terry de Oliveira. Então, se ele tivesse trocado uma questão das fáceis por uma média, teria menos ponto. E se trocasse uma questão por uma difícil, teria menos ponto ainda. 22 ou 21 de... 21. Tá bom. É muita coisa, cara. É muita coisa. Não, se tu pensar, tu tá em casa aí nos ouvindo agora, que tu já fez mais do que isso no Enem. 32, 33, e fez muito menos ponto do que isso, tu vai te dar conta de quão errado tu está fazendo. Quão errado está fazendo a prova, tu entendeu? Quer dizer, aí o que acontece? Tu fez isso, 1h30, tá? Vamos botar um tempo máximo, né? 1h30. E aí tu volta agora lá pra natureza e faz a mesma coisa na natureza. Só que na natureza a gente sabe que normalmente uma natureza mais fácil vai ser aonde? A biologia lá do Saboia, com as musiquinhas, né? Osmose é passiva, do menos pro mais, passando na membrana, lá vai água sempre atrás. Show, É. faz a fixar. Então, quer dizer, aí o cara, a biologia é mais fácil, vai fazer algumas de física, talvez, algumas de química e vai embora. Colocar nas que não tem conta, sempre. Exatamente. exato. E aí volta a matemática e faz as médias. Que vai ser aquela, a média, Mauro, a média, Eloy, é aquela que a gurizada faz todo dia. Normalmente tu faz a questão média, que tem bastante cálculo, bastante montagem. O normal de estudar é fazer a questão média. E aí, acabou as médias, tu já vai estar entre fáceis e médias com 35 questões. É. Daí tu já tá aqui, ó. Não, Tu já fez as que Decolou. tinha que fazer? Sim, meu, e aí tu volta pra natureza, faz a natureza. Se sobrar tempo, vai sobrar tempo, tá? Porque a natureza, a parte fácil, tu faz um pouco mais rápido que matemática, né? Então vai sobrar tempo, tu volta no difícil. Se não der tempo, legal, porque tem ponto demais. Tu passa, inclusive, atenção, inclusive, a EGG tá, não me deixa mentir, em medicina. Passa Porque- pra reitor. Porque é ponto demais, Passa cara. a nota, aí o cara passa pra reitor. Um detalhe importante pra comentar também, que muita gente fica nervosa, né? Que tu vai seguir esse roteiro e talvez sobre questões que tu vai ter que chutar. Daí tu pensa assim, ó, então eu vou ter que chutar, agora eu vou me ferrar. Não te preocupa que se tu conseguir contemplar o maior número de fáceis e médias, tu pode chutar o que tu quiser, que se tu acertar uma difícil não vai ter problema. A porque diferença tu vai já ser fez. muito pequena. É, e tu já fez as fáceis e médias, daí o tri não vai comer a tua nota. entendeu? lembra Porque do- aí tá a questão. Porque assim, tu não vai deixar de ganhar ponto ao acertar uma questão difícil. É, isso é importante Mas tu dizer. vai ganhar menos ponto que tu poderia. Exato. Essa é a questão. Então eu vou errar a questão porque é difícil. Não é isso. isso. É. Tu vai acertar difícil, bacana, legal, acertou ela, mas tu vai ganhar menos ponto se tu tiver feito primeiro as questões difíceis e médias e não as fáceis. Então, primeiro fácil, é concentrar na fácil, é buscar a fácil e o resto vem depois naturalmente, tá? Eu tenho certeza, viu, Mauro, viu, pessoal, que o nosso aluno que está acostumado com isso, ele vai fazer sempre acima de 35 questões na prova. Vai fazer. Mais 35. E aí o mais importante é isso. Mesmo que ele venha errar, porque ele calculou errado, marcou errado, coisa parecida, a pontuação dele está maximizada. Então ele vai ganhar muito ponto com isso. E aí, cara, bom, aí é só alegria. E qual é o subtítulo desse podcast? Exato, que Estratégia. eu ia dizer. Eu ia dizer isso agora. Estratégia. Eu ia dizer isso agora. O Enem, como eu e a GG falamos 300 mil vezes, ele é uma questão, obviamente, de estudo, de entender a matéria, de aprender, mas o Enem é principalmente estratégia, né, pessoal? E entrou de novo no que o Didi disse. Porque ele é um concurso que nem tu falou antes, né? Exatamente, entra Exato. o que eu brinquei que é a estratégia do gambito, né? Que é essa Perder jogada para ganhar. de xadrez, perder Sacrifício. para ganhar. É, um detalhe agora, pessoal, tenho que chamar a atenção de vocês para uma coisa muito importante, tá? Essa semana alguns alunos me perguntaram se era verdade que as respostas era sempre 9 de cada. Nada a ver. Porque a galera sempre faz esses balanceamentos, né, que aham. tem. Isso é muito importante comentar com vocês, Sempre porque assim, tem ó, umas esoterias assim que o cara sempre tem traz. as esoterias. Não, vai ser 7, E porque agora, 7 é o número não, mágico. E agora quando O cara chega não quer perto do estudar, tá Enem, ligado? O cara só quer saber como chutar a prova. Quando chega perto do Enem, começa a ter um monte de vídeo na internet, galera, assim, ó, pelo amor de Deus, gente, tá? Qualquer Não, coisa Eloy, tem assim, uma ó, outra- um pouco sinistra, tá? Bafônica, que surgir na vida de vocês,
mandem pra nós, tá? Porque a gente vai te exorcizar. A gente podia fazer um gabaritando não seguir desmascarando isso. Desmascarando o esoterismo do Enem. Caçadores de mitos. Caçadores de mito. Boa. Cara, não, e tem uma coisa que eu sempre pensei, tá? Eu sempre chutei Que em é, A. na URGS, a Angélica. matemática tinha uma divisão harmônica, tá? Sim. Mas eu sempre pensei nisso. Vamos supor que fosse verdade. Que tem 9 de cada. Uhum. Tu tem que ter muita certeza que aquela que tu marcou Tá certo. Sim. Senão tu começa um erro em cadeia. Entendeu? Exato. Não, Tum, porque- tum, tum, tum. Essa contagem pra mim nunca fez sentido, a não ser que tu tivesse capacidade de gabaritar a miserável da prova. Com a chance de tu... mas a chance eu tá- achei Só que bem eu de novo. acho que na e é a URGS décima, ela não vou faz botar. algum Considerando sentido. que- Não é 9 de cada, entende? Não, é que na URGS na proporcionalmente é URGS 5 de cada. É, Matemática, na né? URGS faz um Matemática, sentido. exato. O Enem não é a URGS de novo. Mas ainda assim eu sempre pensei o seguinte: o coragem de tu achar uma resposta, E mudar. ela tá ali, tu diz, não, já marquei 5. Não Aham. vou marcar. Portanto, pô, bota a certeza até- que tu tem naqueles lá de Até cima. porque teve muitos anos da gente fazendo a correção que eles botam tipo 6 de uma e 4 da outra. É, na URGS, e o né? Enem, galera, assim, ó, na aula dessa semana eu abri o gabarito, pessoal, de 2020. Abre aí pra vocês verem e contem, tá? Se tu pegar a prova de matemática, ela tem 15 letra C. Pra vocês terem noção. Ó, ficou a dica. Não, não. Não, Resumindo, não é o pra professor estar na Eloy C, disse, tá? chuta na C. Não, não faz isso. Não De façam isso. Cristo, ser de Ó, Cristo. Editor coloca aí, ó, não façam isso, tá? Ó, então assim, ó, mas se tu pegar, por exemplo, a prova de 2019, ela tá um pouco mais equilibrado, mas pra vocês verem que não tem um parâmetro, tá? Então Mas cuidem quanta com C isso, tinha? gente. O quê? Quanta C tinha? Tinha umas 7, 8. Ah, então Era é ruim. menos. É ruim. Bah, dica ruim, André. Dica ruim. Não, é uma dica, pessoal. Puxou de orelha Cuida. em vocês, tá? Professor... Continua? Tem mais? Não pode falar, querido, falar. Professor Diego Zanella. Fala, meu amigo, Você velho. sabe o que acontece quando a gente se diverte? É o... O tempo passa rápido. Ah, O tempo tinha- passa rápido. Mas olha só, tem que encerrar explicando pro Didi O que é o SMR? o que é o Sabe SMR. SMR é um novo projeto do É um novo gabarito. projeto. Novo Não, projeto não, do gabarito. é sério. Sabe o que é SMR? Existe isso, a gente não tá mentindo. não. Olha só. Não, mas não é nada do O que tu tá é, não. pensando. Essa palavra- O Didi espero, tá pensando não é assim, essas coisas O Didi aí. aqui, ó, ainda bem que tem edição, que são O Eloy achou que fosse BDSM. Não, tem uma última coisa pra falar. Que bom que não tá, que não tá ao eu vivo. acho que é bem importante, porque o aluno está nos ouvindo na semana entre humanas, linguagens e matemática e natureza. Uhum. E talvez ele tenha tomado pau nessa prova. Talvez ele tenha ido pior do que ele esperava. Não se preocupa. Aí a gente vai... Agora eu vou jogar contra a categoria. Contra a categoria a favor da realidade. Isso, contra a categoria, tá? Certo. Volta naquilo que falamos na semana passada e que falamos hoje no início, que é como a variação da TRI no segundo dia é muito maior, Uhum. tu tá super no jogo. Então baixa a cabeça, revisa aquilo que tu sabe, que é aquilo que o Eloy falou, né? Não viaja, revisa o que tu sabe e vai pra prova buscando a melhor TRI, que é o que o Diego falou do Pega Varetas, que eu acho que esse é o caminho. Assim disse pastor Fabrício. Exatamente. Graças a Deus. Termina assim. Didi, não vamos poder te explicar, porque a gente tá realmente... Exato. Então a gente vai ter Tá. que explicar fora. Tá bem. A gente te explica depois. Tá bom. A gente te explica. Pessoal, agradecer muito a presença da GG, do Fafá e do Eloy, que já vinham aqui. Didi, primeira vez, ficamos Obrigado. muito felizes. Brigadão, Didi. Obrigado, Mauro. Sabe que tu é uma Obrigado, inspiração pessoal. para nós, jovens professores, né? Obrigado, obrigado. Aham, É que certamente. eu sou um cara novato na história, né, O cara? professor Diego Zanella é um dos mais famosos professores de matemática do sul do país. Ele está sendo muito modesto aqui. E também é meu chefe. É meu chefe, eu não sou trouxa. Obrigadão, tá, Didi? Obrigado, amado. Espero Obrigado, que vocês gentileza. tenham curtido, meus caros. Essa foi a primeira temporada Valeu. do Gabaritando para ajudar vocês no Enem. Tchau, E tchau, qualquer tchau, tchau. coisa, nos chamem na rede. E claro, curtam e Manda compartilhem pix. isso aqui com os amigos. E manda o Pix. Manda Bota o o Pix Pix aqui. pro Boa senhor. prova, pessoal. Tchau, pessoal. Quebra Tchau, amores. Beijo. Beijos. Boa prova. pra vocês. Tchau, tchau, Rock and roll. gente. Valeu. Tchau, tchau, tchau.